Olá, tudo bem? No concurso unificado nacional CNU, os candidatos para nível superior terão de responder uma questão discursiva. Mas você sabe como redigir uma questão discursiva? Então fica aqui comigo. Olá, seja bem-vindo ao canal Português Digital. Esse canal foi criado para ajudar você a aprender português definitivamente. Eu sou a professora Tereza Cristina. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre questões discursivas. Em primeiro lugar, eu vou fazer um preâmbulo sobre o que é uma questão discursiva. E depois nós vamos passar para os exemplos práticos. Então não saia daí que vai ser muito boa esta aula. Só para lembrar que eu tenho cursos online de gramática e redação em que você aprenderá português do básico ao avançado, além de dominar a arte da escrita. As informações estão no site do canal Português Digital e na descrição deste vídeo. Vai lá, você vai gostar. Sob a organização da Fundação Sesgran Rio, os candidatos aos cargos de nível médio terão de redigir um texto dissertativo argumentativo com tema sobre atualidades, e os de nível superior terão de responder uma questão discursiva. Eu tenho vários vídeos sobre dissertação argumentativa, assista-os, hein? Mas o vídeo de hoje é sobre a questão discursiva. De caráter classificatório e eliminatório, as provas discursivas serão aplicadas em conjunto com as provas objetivas, com conteúdos de conhecimentos específicos de cada cargo e bloco temático. É importante saber que um texto dissertativo pode ser expositivo ou argumentativo. A questão discursiva é uma questão aberta de caráter expositivo, pois ao contrário de um texto argumentativo, em que precisamos convencer o leitor sobre o nosso posicionamento em relação a um tema polêmico e sobre atualidades, a questão discursiva, como o próprio nome indica, exige que o candidato discurse sobre o que for perguntado. Nesse tipo de questão, temos de mostrar nosso conhecimento sobre o assunto de forma detalhada, clara e objetiva. Inclusive, precisamos muitas vezes apresentar referências teóricas, mas sem juízo de valor, hein? As questões discursivas também englobam o estudo de caso, também chamado de peça prático-profissional. Por isso é inegável que essa modalidade de prova exige uma preparação especial do candidato. Mas, como segundo edital será sobre um tema específico da área escolhida, o candidato já tem uma vantagem, pois ao mesmo tempo que estuda para as provas objetivas, também está se preparando para responder a questão discursiva. Mas tomem cuidado, porque não adianta saber apenas sobre o assunto, é preciso saber também as técnicas de redação, ou seja, os mecanismos do texto, para poder elaborar uma boa resposta. Afinal, de nada adianta saber todas as leis e referências se não conseguir apresentá-las de forma organizada e clara ao leitor. Vamos agora à parte prática? Bem, pessoal, então nós vamos começar a aula de hoje vendo os critérios de correção da questão discursiva que está lá no edital do CNU. Bem, são dois tópicos. Primeiro é o de conhecimentos específicos, que, como eu falei, a prova discursiva vai abranger um tema específico da área que o candidato escolheu. E aí, o que os conhecimentos específicos querem do candidato? Primeiro, capacidade de lidar com os conceitos, as técnicas e as atividades próprias da área de conhecimento escolhida. Ou seja, você tem de ter um conhecimento sobre a área que você escolheu e saber alguns conceitos e técnicas, não é? Demonstrar compreensão, conhecimento, desenvolvimento e adequação dos conceitos apresentados. Então não adianta só saber o que é um conceito, você tem que detalhar. Tá? Mostrar que você tem este conhecimento específico. E apresentar a conexão e a pertinência ao assunto abordado aos tópicos solicitados. Ou seja, geralmente as questões discursivas, elas pedem alguns tópicos. Você tem que mostrar uma pertinência para escrever seu texto, responder sua questão, de acordo com os tópicos que foram solicitados. Então essa aqui é a parte de conhecimentos específicos. Mas o edital também fala que vai avaliar na questão discursiva o uso do idioma.
com conhecimentos ortográficos e gramaticais, claro que é a ortografia oficial, né, de acordo com o novo acordo ortográfico, cuidado com isso, e os conhecimentos gramaticais adequados à norma culta da língua portuguesa, a nossa norma padrão, a língua padrão da língua portuguesa. E conhecimentos textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão, que são a estrutura da redação, né? E observando coesão e coerência, ou seja, coesão, saber ligar as informações, fazer um texto coeso, e coerência, falar sobre o mesmo assunto do início ao fim. Então você tem que saber que um texto, mesmo uma questão discursiva, tem início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Então toma cuidado com isso. Bem, eu peguei aqui, isso aqui você não vai conseguir ler agora, né? Mas é uma prova do SEBRASP, que é da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos, Delegados de Mato Grosso. Tá? Só para você ter uma ideia aqui, porque eu procurei uma questão da Sesgran Rio, que é a banca que vai realizar o concurso, mas a gente só tem questão lá de 2013. Então eu peguei alguma coisa mais atual, de 2023, tá? Então eu peguei aqui um exemplo muito bom do CESP, né? Do SEBRASP agora. E eu vou agora falar um pouquinho, ou seja, vai ter um texto motivador, maioria das vezes tem um texto motivador. Esse texto motivador não é para você copiar, é só para você saber mais ou menos sobre o que se trata o assunto do qual você vai discorrer. Depois tem o tema, né? No caso aqui a digitalização dos serviços públicos no Brasil, avanços e obstáculos, e os tópicos que eles pediram aqui. Tá? Isso aqui é dessa prova, então tinha 18 pontos os primeiros tópicos e 20 pontos o segundo tópico aqui. Bem, eu coloquei um pouquinho maior, né? E ele colocou assim, ó, considerando que os textos apresentados têm caráter apenas motivador, ou seja, não copie nada dos textos motivadores para você não perder ponto, redija um texto dissertativo a respeito do tema a seguir. Esse texto é um texto dissertativo porque a questão discursiva não deixa de ser um texto dissertativo, mas como eu falei, é uma questão aberta e de caráter expositivo, né? Você não pode ficar fazendo argumentação, dando juízo de valor nenhum. Bom, o tema é esse aqui, a digitalização dos serviços públicos no Brasil. Avanços e obstáculos. E o que o SEBRASP pede? Ao elaborar seu texto, atenda ao que se pede a seguir. Duas coisas. Discorra sobre vantagens da digitalização dos serviços públicos, apresentando pelo menos 2 exemplos de serviços já digitalizados. Então já fica bem... Bom, então presta bastante atenção, porque saber ler enunciado também é muito importante. Então pediu para você apresentar vantagens, pelo menos, quando fala vantagens no plural, pelo menos 2, né? Mas ele pediu especificamente 2 exemplos de serviços já digitalizados, ou seja, que vão comprovar essas vantagens que você acabou de vai dar, né, no texto. Discorra sobre os desafios decorrentes da digitalização dos serviços públicos, retomando os exemplos apresentados, você não pode deixar de retomar, e apontando medidas para o enfrentamento dessas dificuldades. Tá? Então você já está vendo que ele já está encaminhando você para uma conclusão em que você vai ter que apresentar as soluções para esse problema aqui, né? Quando tem obstáculos para a digitalização dos serviços públicos. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos aos poucos. Vamos aqui ver o que ele falou no primeiro tópico. Ele quer que você apresente os avanços, né, as vantagens e exemplos, pelo menos 2. Né? Então eu coloquei aqui algum, por exemplo, quais são os avanços? Economia de recursos, tanto materiais como o uso de papel e a necessidade de espaço para armazená-los, quanto imateriais, como a redução de tempo de processamento de informações, que se traduz em economia de tempo e de recursos para os usuários. Já apresentei algumas vantagens aqui. Os exemplos que eu selecionei: declaração de imposto de renda,
já é um serviço digitalizado, né? CNH digital, Carteira Nacional de Habilitação, título de eleitor digital, os aplicativos Conect SUS, Enem, FIES, Meu INSS, a plataforma Gov.br, né, que é uma plataforma bem abrangente, já está bem digitalizada. Então, eu já separei aqui o que eu vou falar. Bem, vou agora trabalhar com os obstáculos. Isso aqui tudo é o pensamento que você vai ter de ter a sua organização de ideias para poder elaborar a sua questão, né? Os obstáculos ou dificuldades, que ele pediu os desafios, não foi? Da digitalização. Bom, para os usuários, as desigualdades sociais, geracionais, regionais e no eixo rural e urbano no acesso à internet. Então, primeiro, essa desigualdade no acesso à internet. Outro desafio para a administração pública agora é a necessidade de reestruturação de gestão e organização, ou seja, a necessidade de haver dispositivos legais, leis, né? E de segurança em torno da privacidade dos dados tratados. Então, estão dois desafios, né, muito importantes. Bem, quais são as medidas de enfrentamento que devem ser tomadas neste caso? Bom, acesso à internet, primeira coisa, né? Porque implementação, como é que a gente vai fazer isso? Implementação de políticas públicas que garantam internet de qualidade suficiente para a realização dos serviços, tanto nas repartições quanto para os cidadãos, sobretudo nas áreas rurais. Você sabe que a internet na área rural ainda é um problema muito sério que nós não temos em muitas regiões do país, né? Quanto ao risco de exclusão, porque quando há uma desigualdade, a gente tem exclusão social. Então, para enfrentar isso, nós temos que promover campanhas de alfabetização digital, tanto nas escolas, para que saibam desde os pequenininhos, né? Tem que aprender a trabalhar com o computador. Em programas voltados também para a população mais idosa, porque tem uma dificuldade também de acessar os serviços públicos. Nós estamos vendo aí que sempre é um caos quando o governo precisa fazer recadastramento, como aconteceu na época da pandemia, não foi? Bom, na administração pública, precisamos promover programas de capacitação dos servidores na gestão digital e obter amparo legal, ou seja, leis, né, para implementar e gerir os dados coletados. Isso é muito importante, porque a privacidade do usuário tem de ser respeitada, né? E temos de capacitar os servidores, porque não é todo mundo também que sabe usar as redes sociais da forma como deve ser usada, né? Bem, vimos isso tudo, vamos agora passar para o nosso texto. Vamos começar aqui com a introdução. Você sabe que lá no edital eles pediram que a pessoa, o candidato, ele tem que saber trabalhar com texto, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Como são dois tópicos, nós vamos fazer um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento, um para as vantagens, né, da digitalização, outro para os desafios e mais um de conclusão, para mostrar as soluções que nós colocamos aqui. Então, são 4 parágrafos que nós vamos trabalhar. Bom, primeiro parágrafo. Comecei assim, olha. O Estado digital é tendência mundial e seu desenvolvimento no Brasil vem ocupando a mídia nos últimos anos. Tá? Isso aqui, inclusive, como é um texto dissertativo também, a gente está trabalhando aqui com a tese. Então, a importância de ter um desenvolvimento na área digital. No serviço público, isso ocorre devido à necessidade de modernização dos serviços oferecidos pelo governo, tornando-os disponíveis de forma online e acessíveis por meio de dispositivos eletrônicos. Essa digitalização oferece muitas vantagens aos cidadãos, no entanto, ainda há inúmeros obstáculos a enfrentar no país, né? Então, é uma introdução do texto em que, quando o corretor da sua redação for ler, ele vai saber que você vai falar sobre a digitalização,
Para que nós precisamos dessa digitalização, ou seja, para modernizar os serviços, dar mais acesso aos cidadãos e mostrar que na minha redação, na minha questão discursiva, eu vou falar sobre as vantagens, porque assim o texto, porque assim a banca examinadora pediu as vantagens e mostrar também os obstáculos. Só lembrando aqui para vocês que, como eu falei Brasil aqui, eu coloquei país aqui com letra maiúscula, tá? Porque é um país específico, um país que já foi mencionado antes. Bom, então fiz aqui a minha introdução, lembrando que no desenvolvimento eu vou ter o segundo parágrafo, que eu vou falar agora sobre as vantagens, né? Vou ampliar o que eu coloquei aqui. No terceiro parágrafo do desenvolvimento eu vou falar sobre os obstáculos, sobre os desafios da digitalização e vou fazer um quarto parágrafo com a conclusão, tá bom? Então vamos conseguir. Bom, o desenvolvimento do segundo parágrafo. Como eu já falei, nós vamos falar sobre as vantagens, né? E coloquei um tópico frasal. O que é um tópico frasal? É aquela frase núcleo que já vai indicar o que eu vou trabalhar no meu parágrafo, tá? Então, existem diversas vantagens na digitalização dos serviços públicos. Entre elas, pode-se citar a economia de recursos, tanto materiais como o uso de papel e a necessidade de espaço para armazená-los, quanto imateriais, como a redução de tempo de processamento de informações, que se traduz em economia de tempo e de recursos para os usuários. 2 bons exemplos devem ser citados. Lembrem que pediram 2 exemplos, não foi? Vou colocar aqui. 2 bons exemplos devem ser citados. O primeiro é a digitalização da declaração de imposto de renda. Bem, o primeiro é a digitalização da declaração do imposto de renda, uma das primeiras a ocorrer no Brasil e que propiciou agilidade e eficiência da gestão, integrando várias áreas do governo e melhorando a arrecadação de impostos. Lembra que ele pediu 2 exemplos que já ocorrem no Brasil, né? O segundo exemplo é a criação da plataforma GovBR, em que os usuários podem ter acesso a informações sobre diversos serviços, como aposentadorias, vacinas tomadas, Enem, FIES, que tornam o serviço público mais acessível aos cidadãos, né? Então, presta bastante atenção, porque eu tenho um tópico frasal, eu falei quais são, pelo menos 2 vantagens, né? Coloquei aqui, as vantagens de economia de recursos materiais e imateriais, né? E coloquei 2 exemplos. Lembra que eu estou trabalhando com a coesão textual. 2 exemplos devem ser citados. O primeiro, o segundo, porque você tem que carregar o seu leitor no colo, né? Você tem que mostrar para ele que você está mostrando os 2 exemplos. Não fala assim, muitos exemplos, esse. Não, faz bem devagar, né? E vai mostrando, vai tendo um texto coeso nessa ocasião. Vamos passar para o terceiro parágrafo, que é ainda do desenvolvimento, né? Todavia, olha só, uma conjunção, né? Uma conjunção adversativa. Eu gosto muito do todavia. Então, todavia, há inúmeros obstáculos que devem ser enfrentados. No que diz respeito aos usuários, lembra que eu te citei sobre os usuários, não foi? Então, no que diz respeito aos usuários, ainda há muitas desigualdades sociais, geracionais, regionais e no eixo rural-urbano. As desigualdades no acesso à internet, o que causa diversos prejuízos aos cidadãos. Quanto à administração pública, ela necessita de reestruturação de gestão e organização, assim como a necessidade de dispositivos legais e de segurança em torno da privacidade dos dados tratados. Você está notando aqui que quando lá no início eu li o que a banca examinadora pediu e eu já fui colocando lá o que eu achava, fica muito mais fácil depois para elaborar o texto. Não tenta fazendo tudo assim direto, não. Pensa, coloca os tópicos do que você vai falar. Você vai vendo que vai ficando mais fácil
para você organizar suas ideias e preparar seu texto, né? E aí vamos passar para o quarto parágrafo, que é a conclusão do texto, onde vem o quê? As soluções. Então, por conseguinte, apesar dos avanços obtidos, muito ainda deve ser feito para melhorar a digitalização dos serviços públicos no Brasil. Né? Tópico frasal aqui, coloquei em negrito, né? Agora, quais são algumas soluções? É necessário haver implementação de políticas públicas que garantam internet de qualidade suficiente para a realização dos serviços, sobretudo nas áreas rurais, nós já tínhamos apontado isso, né? Para evitar a exclusão. Além disso, olha aqui a coesão textual também. Além disso, quer dizer, mais uma solução. É preciso promover campanhas de alfabetização digital, tanto nas escolas, quanto em programas voltados para a população mais idosa. Na administração pública, é primordial promover a capacitação dos servidores e obter amparo legal para implementar e gerir os dados coletados. Assim, finalzinho, né? Assim teremos um país mais justo, pois a digitalização dos serviços públicos demonstra comprometimento com a eficiência, transparência e satisfação dos cidadãos, né? Aí terminei meu texto. Então, fiz a introdução, desenvolvi em 2 parágrafos e concluí. Então, sempre aqui com os tópicos frasais. Só para lembrar uma coisa para você, internet é uma palavra que é um substantivo próprio, é o nome da rede mundial de computadores. Então, tem de vir com letra maiúscula. E você pode pegar isso. Na própria prova do CESP, ele já traz internet com letra maiúscula. Então, não estou falando nenhuma bobagem aqui não para você, viu? Bom, aqui eu coloquei o texto completo. Claro que não vai dar para você ler aqui, mas você para o seu vídeo, dá uma olhadinha aqui, tá? E eu só quero mostrar para você como é que fica. Eu vou ler só os tópicos frasais para você notar como um texto coeso é importantíssimo. Que se eu for ler só os tópicos frasais, o corretor da sua redação já vai saber do que trata o texto inteiro. Olha só, o estado digital é tendência mundial e seu desenvolvimento no Brasil vem ocupando a mídia nos últimos anos. Existem diversas vantagens na digitalização dos serviços públicos. Todavia, há inúmeros obstáculos que devem ser enfrentados. Por conseguinte, apesar dos avanços obtidos, muito ainda deve ser feito para melhorar a digitalização dos serviços públicos no Brasil. Você está vendo como é que fica um texto coeso, que vai mostrando, vai ligando as informações e coerente. Porque você inicia o assunto, desenvolve e conclui. E tudo de acordo com o que a banca examinadora pediu. É claro que esse aqui é um texto, né, que tem até 30 linhas. Você vai ter que prestar muita atenção, porque se um texto, uma questão discursiva, geralmente ela tem entre 20 e 30 linhas. Tá? Então, aí, claro, isso aqui é só para você saber como é que você faz. Dependendo do número de linhas que você tiver, você vai ter que cortar algumas coisas ou até diminuir bastante as informações, colocando só o que é mais essencial. Não é isso? Gostaram aqui do texto? Então é isso. Resumindo, para elaborar uma boa questão discursiva, tem de ter conhecimento do assunto, senão você não sai do lugar. Tem de ter o uso da norma culta da língua portuguesa e técnicas textuais, como estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, coesão e coerência. Tá? São os 3 pontos fundamentais para você que quer elaborar uma boa resposta a uma questão discursiva que foi colocada para você pela banca examinadora. É isso. Gostaram da aula de hoje? Então dá um like aqui para mim, compartilha este vídeo com seus amigos, familiares. Não deixa de acionar o sininho das notificações, porque vem muito vídeo bom por aí e você não pode perder nadinha, né? E se você não está inscrito ainda no canal Português Digital, faça isso agora. Vai ter muito conteúdo bom este ano, hein? Um beijo muito grande para você. Qualquer dúvida, coloca aqui, tá, um comentário aqui que eu vou tirar sua dúvida, tá bom? Um beijo bem grande, até o próximo vídeo.